Jesus e as parábolas do fim. Episódio 7. O dono da casa e o ladrão. Quando você menos esperar. A vida tem um jeito de nos lembrar quem manda, não é mesmo? Lembro-me vividamente de um certo dia. Tudo parecia normal, o sol brilhava, a rotina seguia seu curso pacífico. De repente, sem aviso prévio, uma notícia virou o meu mundo do avesso. Algo completamente inesperado aconteceu, algo que eu jamais poderia ter previsto ou me preparado para aquele exato momento. Fiquei atordoado, pensando em como a tranquilidade pode se quebrar em 1000 pedaços em um único instante. Essa experiência, embora dolorosa na hora, me ensinou uma lição valiosa sobre a natureza imprevisível da existência. É exatamente sobre essa natureza inesperada da vida que Jesus fala em uma de suas parábolas mais diretas. Ele nos oferece uma advertência poderosa sobre um acontecimento que, para muitos, virá com a mesma rapidez e surpresa daquele dia para mim. É uma mensagem que exige nossa atenção, um chamado para estarmos prontos a todo momento. Para nos conectarmos com essa prontidão e vigilância, convido você a declarar comigo, a verbalizar a sua disposição. Comente agora: estou desperto e pronto. Use essa frase para afirmar sua postura de expectativa e preparo diante do que está por vir. Ao longo deste episódio, vamos analisar a parábola do dono da casa e do ladrão, desvendando o que essa imagem nos ensina sobre viver uma vida atenta e preparada para o encontro com o divino. Para entender completamente essa parábola, precisamos ouvir as próprias palavras do Mestre. Essa lição sobre a prontidão aparece em diferentes registros nos evangelhos. Vamos considerar primeiramente o relato encontrado em Mateus, no capítulo 24. Jesus diz: portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de vigia e não deixaria a sua casa ser arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42, 44. Uma passagem similar é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Jesus adverte: estejam prontos para servir, com as roupas bem ajustadas, e mantenham as lamparinas acesas. Sejam como servos que esperam a volta do seu Senhor de uma festa de casamento, para que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor os encontrar vigilantes quando voltar. Eu lhes garanto que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue no meio da noite ou de madrugada e os encontre assim, bem-aventurados serão eles. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Portanto, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Lucas 12, 35, 40. Percebemos que, embora os contextos introdutórios sejam um pouco diferentes, a essência da comparação com o ladrão e a exortação à vigilância e preparação são consistentes. Palavras como vigiai, ladrão, hora e preparados ressoam fortemente em ambas as versões, sublinhando a importância crucial da mensagem. Ao analisar as palavras de Jesus, é fundamental compreender o cenário para o qual ele falava. A vida na Judéia do primeiro século era diferente da nossa hoje. A figura do ladrão não era apenas um criminoso, mas um símbolo potente de surpresa e violação. Casas eram frequentemente construídas com materiais frágeis como adobe ou tijolos de barro secos, e arrombar uma parede ou o telhado era uma possibilidade real para quem quisesse invadir. Não havia sistemas de segurança modernos, alarmes ou patrulhas constantes. A proteção dependia, em grande parte, da vigilância dos moradores. O ladrão operava sob o manto da escuridão.
escolhendo momentos inesperados, justamente quando os moradores estavam adormecidos ou fora de casa. Sua chegada era, por definição, sem aviso. A simples menção a essa figura evocava uma sensação de vulnerabilidade e a necessidade de estar sempre alerta. O receio de ser assaltado de forma repentina era uma realidade para muitas famílias. Portanto, ao utilizar a imagem do ladrão que vem à noite, Jesus não está apenas contando uma história sobre segurança doméstica. Ele está pintando um quadro da imprevisibilidade do seu próprio retorno. A parábola funciona como um aviso direto. Assim como ninguém sabe quando um ladrão pode atacar uma casa, ninguém sabe o momento exato em que o Filho do Homem voltará. A única resposta sensata a essa realidade é a vigilância constante e a preparação espiritual contínua. Não se trata de gerar pânico, mas de inspirar uma prontidão ativa. Capítulo 4. O perigo adormecido. Quando a rotina sufoca a fé. Entendemos a gravidade da imagem que Jesus usou, mas por que ele precisou de uma comparação tão forte? A resposta talvez esteja na nossa própria tendência humana: acomodação. O perigo real para a nossa vigilância não vem apenas de ameaças externas, mas de um estado interno de letargia espiritual. É fácil cair numa rotina confortável, onde a vida de fé se torna mecânica ou, pior, é deixada de lado. A vida cotidiana, com suas demandas e prazeres, pode se tornar uma névoa que obscurece nossa visão espiritual. O conforto nos embala. As distrações do mundo moderno, seja o trabalho excessivo, o lazer sem limites, as preocupações financeiras ou o entretenimento constante, podem nos afastar sutilmente da nossa conexão com o divino. Não percebemos que, gradualmente, diminuímos o tempo dedicado à oração genuína, relaxamos no estudo das Escrituras e negligenciamos o serviço ao próximo. Essa diminuição não acontece de repente, mas é um processo lento, como a maré que recua quase imperceptivelmente. Quando a vigilância diminui, tornamo-nos vulneráveis, não ao ladrão literal, mas a tudo que pode nos desviar do caminho que Jesus nos ensinou. A falta de preparo espiritual nos deixa expostos às tentações, à frieza do coração e à perda de propósito. A rotina, que deveria ser um suporte para nossos hábitos espirituais, pode se tornar a assassina silenciosa da nossa prontidão, se não formos intencionais em cultivar uma vida ativa de fé. É fundamental reconhecer que a fé vibrante exige esforço contínuo, um movimento constante em direção a Deus, e não um estado passivo de espera. Diante dessa possibilidade de sonolência espiritual, as palavras de Jesus e a imagem do ladrão ressoam como um alarme. Não é um chamado para o pânico, mas sim para a ação imediata e decidida. Há uma urgência clara nessa mensagem. É hora de despertar. Chega de passividade, chega de deixar a vida espiritual em segundo plano, à mercê das conveniências e do que sobra do nosso tempo. A hora de buscar uma ligação mais profunda e autêntica com o Criador é agora. Viver em prontidão não é um estado místico inatingível, mas uma disciplina diária, uma escolha consciente. Existem passos concretos que podemos dar para fortalecer nossa fé e permanecer vigilantes. Primeiramente, priorizar a comunicação constante com Deus através da oração diária. Não orações rápidas e superficiais, mas momentos genuínos de conversa e escuta. Segundo, nutrir a mente e o espírito com o estudo regular da Bíblia. Ela é a nossa bússola, a nossa fonte de sabedoria e encorajamento. Além disso, a fé se fortalece em comunidade. Participar ativamente de uma igreja ou grupo de estudo, compartilhar experiências e apoiar uns aos outros é vital para não desanimar. E, claro, colocar a fé em prática servindo ao próximo. O serviço nos tira do foco em nós mesmos e nos conecta com as necessidades do mundo e o amor de Deus.
Esses passos não são uma lista de tarefas para cumprir, mas hábitos que constroem uma vida de prontidão, tornando-nos menos suscetíveis ao perigo de sermos pegos desprevenidos. Muitas vezes, a ideia de vigilância é associada ao medo do julgamento ou do castigo. A imagem do ladrão pode, à primeira vista, evocar essa sensação de apreensão. No entanto, a perspectiva bíblica, especialmente no contexto mais amplo dos ensinamentos de Jesus, transforma essa vigilância em algo muito mais nobre. Ela não é motivada pelo pavor, mas por um profundo amor a Deus e por uma esperança inabalável em suas promessas. Estar pronto para a volta de Cristo não é temer ser pego de surpresa e punido, mas sim ansiar pelo encontro com aquele que amamos e que nos amou primeiro. É uma prontidão que nasce da gratidão pela salvação oferecida e da expectativa jubilosa do reino que virá em plenitude. A vigilância, nesse sentido, torna-se um ato de lealdade e devoção, um desejo de ser encontrado fiel e ativo no serviço quando o Mestre retornar. Essa vida de prontidão, vivida em comunhão constante com o Espírito Santo, não é pesada ou ansiosa. Pelo contrário, ela é acompanhada por uma alegria singular e uma paz que supera qualquer instabilidade do mundo. É a alegria de saber que estamos no caminho certo, alinhados com o propósito divino, e a paz que vem da confiança em quem nos guarda. A vigilância, vista assim, é um convite a viver plenamente no presente, consciente da promessa futura, com o coração cheio de amor e esperança. Capítulo 7. Testemunhos visuais, histórias reais de prontidão e fé. A beleza dessa mensagem sobre estar pronto não se limita a uma teoria ou a um conceito distante. Ela se manifesta na vida de pessoas reais. Vidas que, como a minha, já enfrentaram o inesperado e viram a mão do Altíssimo agir em momentos cruciais. Para ilustrar o poder da fé ativa e da confiança na orientação divina, queremos compartilhar algumas experiências que demonstram a importância de manter o coração e a mente voltados para o que realmente importa. Considere a história de Ana. Ela sempre manteve o hábito de dedicar as manhãs à leitura bíblica e à oração, mesmo com uma agenda apertada. Certa manhã, ela sentiu uma forte convicção para fazer um desvio incomum em seu caminho para o trabalho. Hesitou, pois isso a atrasaria, mas algo a impeliu. Ao fazer o desvio, ela evitou por pouco um acidente grave que aconteceu no trajeto habitual segundos depois. Ela acredita firmemente que aquela sensação matinal foi uma orientação, resultado de uma vida em sintonia. Uma prontidão espiritual que a guiou para longe do perigo. Sua fé não era passiva. Ela se manifestava em uma disposição para ouvir e agir. Outro exemplo é o de Marcos. Ele enfrentava uma crise financeira severa. Meses de busca por emprego não deram resultado e as dívidas se acumulavam. Em vez de ceder ao desespero, ele redobrou sua dedicação à sua comunidade de fé e ao serviço voluntário, confiando que o provedor cuidaria dele. Ele continuou orando, lendo a palavra e ajudando outros mesmo em sua própria dificuldade. De repente, de uma fonte completamente inesperada, um antigo colega de escola com quem não falava há anos, surgiu uma oportunidade de trabalho que se encaixava perfeitamente em suas habilidades. Para Marcos, isso não foi coincidência, mas a providência agindo no momento certo, pegando-o sim de surpresa, mas encontrando-o fiel e ativo. Esses relatos destacam que estar pronto não é apenas esperar por um evento futuro grandioso. É viver cada dia com o coração sintonizado, confiando que a orientação e o cuidado divinos estão presentes, mesmo quando o cenário muda rapidamente. É a convicção de que uma vida dedicada, em constante comunicação com o Espírito, nos equipa para enfrentar qualquer reviravolta e nos permite testemunhar a fidelidade de Deus. A advertência de Jesus sobre a vinda inesperada não é um pensamento isolado nos evangelhos. Essa mesma ideia permeia os escritos dos apóstolos, mostrando a consistência da mensagem sobre a vigilância em toda a Bíblia.
É como se houvesse um coro de vozes divinamente inspiradas, ecoando o chamado à prontidão. Considere as palavras do apóstolo Pedro em sua segunda carta. Ele escreve: "Todavia, o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será exposta." Segundo Pedro 3:10. Pedro usa exatamente a mesma figura do ladrão para descrever a natureza repentina e transformadora da volta de Cristo. Ele liga essa vinda não apenas ao Senhor, mas ao dia do Senhor, um evento de magnitude cósmica. Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, reitera essa ideia. Ele diz: "Porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite." 1 Tessalonicenses 5:2. Paulo, dirigindo-se a uma comunidade que esperava ardentemente pelo retorno de Jesus, enfatiza a imprevisibilidade do tempo. Sua exortação subsequente é para que não vivam como os que dormem, mas que sejam vigilantes e sóbrios. E no livro do Apocalipse, a advertência se repete nas mensagens às igrejas. À igreja de Sardes, Jesus declara: "Portanto, lembra-te de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti." Apocalipse 3:3. Aqui, a vinda inesperada do ladrão é colocada no contexto de um chamado ao arrependimento e a guarda fiel do que foi recebido. Essas passagens, escritas por diferentes autores em épocas distintas, convergem para o mesmo ponto central. O momento da vinda de Cristo é desconhecido. Será repentino e exigirá um estado de preparo contínuo. Elas servem como um reforço poderoso à parábola de Jesus, sublinhando que a prontidão não é opcional, mas uma característica essencial da vida do seguidor de Cristo. A mensagem da vigilância não é uma nota de rodapé, mas um tema central na expectativa cristã. Um dos aspectos mais desafiadores para nós, como seres humanos, é lidar com o tempo. Vivemos nossas vidas guiados por relógios e calendários, acostumados a planejar e esperar resultados dentro de prazos definidos. Essa nossa perspectiva temporal limitada muitas vezes colide com a natureza do tempo na perspectiva divina. Para nós, a demora no retorno de Cristo pode parecer longa, talvez até gerar questionamentos ou desânimo. Mas a Bíblia nos oferece uma visão diferente do relógio de Deus. A demora não significa esquecimento ou indiferença. A segunda carta de Pedro, após mencionar a vinda do Senhor como ladrão, aborda diretamente essa questão da demora. O apóstolo lembra: "Não se esqueçam de uma coisa, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." 2 Pedro 3:8. Essa afirmação poética e profunda não anula a realidade do tempo, mas nos convida a entender que a eternidade e a perspectiva divina transcendem nossa limitada contagem de horas, dias e anos. A principal razão apresentada para essa aparente demora não é a falta de pontualidade de Deus, mas sim a sua imensa misericórdia e paciência. Pedro continua: "O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam que ele demora. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." 2 Pedro 3:9. Cada dia que passa é uma nova oportunidade concedida pela graça divina para que mais pessoas ouçam o chamado, se voltem para ele e sejam alcançadas pela salvação. Compreender o tempo de Deus nos ajuda a manter a prontidão sem cair na ansiedade da espera humana. Não sabemos a hora, mas sabemos o caráter daquele que virá. Ele é amoroso, paciente e fiel às suas promessas. A demora é um reflexo da sua compaixão, um espaço adicional para a redenção.
Isso não diminui a urgência da vigilância, mas a coloca sob a luz da esperança e da missão. Viver de tal forma que essa paciência divina resulte em mais vidas transformadas antes do alarme final. Compreendemos a parábola, ouvimos o aviso e refletimos sobre a paciência divina. Mas o que essa percepção significa para o nosso dia a dia? Como traduzimos a urgência da vigilância em ações concretas? Estar pronto para a volta do Senhor não é um estado passivo de espera ansiosa, mas sim um modo de vida ativo e intencional. A prontidão se constrói com hábitos e escolhas deliberadas que alinham nosso caminho com o propósito eterno. O primeiro passo é examinar como utilizamos nosso recurso mais limitado, o tempo. É vital organizar nossos dias e semanas de forma que as atividades que nutrem o espírito não sejam espremidas nos cantos, mas sim priorizadas. Isso significa separar tempo para a comunicação constante com o divino. A oração não como um ritual vazio, mas como um diálogo vital. E para o estudo da palavra, a fonte de nossa direção e força. Além da disciplina pessoal, somos chamados a cultivar laços genuínos e edificantes. Relacionamentos saudáveis com outros seguidores de Cristo oferecem apoio, encorajamento e responsabilidade mútua. Estar conectado a uma comunidade de fé vibrante nos mantém animados e focados. Igualmente importante é o serviço ao próximo. Olhar para fora de nós mesmos, dedicar tempo e recursos para atender às necessidades alheias, é uma expressão poderosa da nossa fé e nos mantém despertos para a realidade do reino que está presente e que virá. Evitar o que nos distrai do essencial, as tentações que desviam nosso foco, é um exercício constante. Acima de tudo, buscar a direção constante do Espírito Santo em cada decisão, pequena ou grande, é o que garante que nossa prontidão seja genuína e guiada pela vontade divina. Discutimos a vigilância como um modo de vida, construído sobre ações práticas diárias. Mas toda essa preparação aponta para um momento culminante, aquele alarme final que Jesus descreve. O encontro com Cristo, seja pela sua volta ou pelo fim da nossa jornada aqui, é a realidade última para a qual devemos estar preparados. A parábola do ladrão, com sua imagem abrupta e inesperada, sublinha a certeza desse encontro e a incerteza de seu momento. A principal lição não é viver com medo constante, mas com uma seriedade alegre sobre o destino eterno. É uma lembrança solene de que a oportunidade de se reconciliar com o Criador e viver sob a sua graça tem um limite de tempo. A porta da graça, aberta agora para todos que creem e se voltam para Ele, não permanecerá aberta indefinidamente. A parábola do dono da casa e do ladrão serve como um último chamado à reflexão. Se soubéssemos o momento exato, claro que estaríamos prontos. Mas a sabedoria divina nos esconde essa hora, justamente para que a prontidão seja um estado permanente do coração, não uma reação de última hora. A urgência, portanto, reside em tomar a decisão crucial hoje. Aceitar o convite à salvação, alinhar a vida aos ensinamentos de Jesus e viver em constante comunicação com o divino não são tarefas para adiar. A promessa de eternidade, de um futuro de paz e alegria na presença do Criador, é a recompensa para aqueles que forem encontrados vigilantes, vivendo uma vida que reflete seu amor e dedicação. Que a iminência desconhecida desse encontro nos inspire a viver cada dia com propósito, amor e esperança inabalável. A parábola do dono da casa e do ladrão nos deixou uma mensagem clara. A vigilância e a prontidão são indispensáveis. A incerteza do tempo da volta de Cristo exige uma vida de fé ativa e preparação contínua. Mas como podemos, em meio a tantas complexidades do mundo atual, discernir os sinais que podem indicar a aproximação desse tempo?
No próximo episódio da nossa série Jesus e as Parábolas do Fim, vamos olhar para outra parábola poderosa que Jesus contou, a parábola da figueira. Ela nos oferece chaves importantes para entender como reconhecer os indicadores que precedem o grande evento. Ao aprender a observar e interpretar esses sinais, nossa vigilância se torna ainda mais informada e nossa esperança mais robusta. Não perca!